Jesus nos chama à transformação. Vou ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que fala a respeito desse assunto, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero trazer aqui uma mensagem de Deus que falou muito ao meu coração há 2 semanas atrás. Inclusive preguei essa mensagem no nosso programa de rádio Voz da Esperança, na Rádio Cerrado FM 87.9, e quero aqui trazer essa mensagem diretamente para você. Essa mensagem de transformação é uma realidade que precisa acontecer nas nossas vidas. Hoje, as pessoas não estão muito preocupadas com a transformação da sua alma. Estão mais preocupadas com a transformação da sua vida física, material, financeira. Foi feita uma pesquisa, há pouco tempo atrás, onde perguntou um bom número de pessoas se elas preferiam 5 milhões de reais na sua conta ou Jesus Cristo na sua vida. Elas disseram que preferia 5 milhões de reais na conta. Nenhuma respondeu dizendo que preferia Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo num mundo materialista, consumista, capitalista, e as pessoas estão envolvidas demais com o mundo e lutando a qualquer custo pelas coisas materiais. Muitas pessoas se corrompem e corrompem as outras, que também já são corrompidas, com as coisas materiais. Estou muito voltado para essa vida. Pouca gente está preocupada com a sua vida eterna. E transformação tem a ver com a vida eterna. Não só com as coisas materiais, mas com a vida eterna. E eu quero trazer essa mensagem aqui de Deus para o seu coração. E eu quero ser bem sucinto, bem objetivo naquilo que vou falar aqui nesta manhã, para que essa mensagem fique bem clara na sua vida. Nós estamos vivendo esse período até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja evangélica, de um modo geral. Ela está muito materialista, voltada para as coisas daqui da terra. Isso é sinal dos últimos tempos. Está muito materialista. E as pessoas, às vezes, estão ocupando mais o seu esforço, as suas energias e os seus planos, os seus projetos com as coisas aqui do mundo, com as coisas temporais aqui da terra. E muitos não têm se ligado nas coisas espirituais, nas coisas eternas, como deveria estar ligado, como diz a Bíblia. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então precisamos de transformação na nossa vida. A igreja de hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no geral, está precisando experimentar esta transformação. Tem muita gente dentro da igreja apenas agregada. Não estão congregadas, estão apenas agregadas. Estão chegando para a igreja do jeito que estão e permanecem do jeito que chegaram. Portanto, é preciso haver transformação. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos estar realmente preparados por Deus, pelo Espírito Santo, com essa transformação transformadora, porque é uma transformação instantânea, mas também processual, no sentido da santificação, e precisamos estar vivendo para podermos ouvir a voz do Senhor Jesus quando Ele chamar nas nuvens a sua igreja, que será surpresa para o mundo e para aqueles que não estão preparados por Deus, mas para nós que já fomos preparados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa transformação, não será surpresa, será um momento da grande alegria, porque nós esperamos esse dia com muito fervor no coração. Portanto, Jesus disse aqui, vinde a mim. Para que possamos experimentar essa transformação, precisamos estar com Cristo. Precisamos estar em Cristo e com Cristo e em Cristo. Nós precisamos estar realmente próximo, junto com Jesus Cristo. E ele disse, vinde a mim. Então é preciso que nós entendamos que não há salvação, não há transformação, não há vida eterna, não há vida abençoada longe de Jesus. É verdade que Jesus nos traz bênção completa, nos traz vitória completa, tanto na vida espiritual, quanto na vida emocional,
como também na vida física, na vida material, na vida física. Mas quando se investe esse valor, a partir do material, aí perde a direção de Deus. Nós precisamos experimentar essa transformação vindo de Cristo. Primeiro espiritualmente, e aí ela vai acontecer na alma e também vai refletir, vai acontecer na vida física, na vida material. Porque Jesus, ele cura o enfermo, Jesus, ele abençoa os seus servos, suprindo as suas necessidades diárias. O evangelho não promete riqueza. A riqueza que o evangelho promete, a vida de prosperidade que o evangelho promete, é a vida espiritual. Mas também aqueles que servem a Cristo, eles experimentam essa prosperidade espiritualmente e as suas providências e suprimentos de Deus na sua vida. Porque ninguém vai ver um crente verdadeiro mendigando o pão de cada dia, pedindo o pão de cada dia. Não, você está pedindo algo que está errado. Porque Davi disse, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Né? Então, é preciso que a gente entenda que o verdadeiro crente, ele é suprido pelo Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que experimentou a transformação, está vivendo no seu dia constantemente, esse é suprido pelo Senhor. Ainda que passe por dificuldade, passe por lutas, porque não estamos livres das lutas, o mundo é assim. Todos passam por lutas, e Jesus me falou, no mundo terei tribulações, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E então, se Jesus venceu, nós vamos vencer, porque na Bíblia diz, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com Cristo nós somos mais do que vencedores, como disse o apóstolo Paulo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, é o que diz a palavra de Deus, afirmando o suprimento, o cuidado de Deus na nossa vida, como o bom pastor que ele é. Jesus mesmo diz, eu sou um bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. E o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então, o Salmo fala de todo o cuidado do Senhor Jesus quando estamos na sua presença, quando estamos com Ele. E então Ele cuida da nossa vida, porque fora, distante, longe de Jesus, nós vamos viver como nós queremos. Vamos viver a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres. Mas quando nos aproximamos de Jesus, nós passamos a viver a sua vontade. Passamos a viver com o Senhor de maneira integral, de maneira completa. O nosso coração está em Cristo. E a Bíblia diz, onde está o tesouro, está o seu coração. Se o tesouro está aqui na terra, o coração com certeza vai estar aqui na terra. Mas a Bíblia nos adverte para levantar nossas cabeças e olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então vamos aproximar de Jesus. Eu poderia dar aqui um monte de ponto aqui, de explicação sobre o aproximar de Jesus. Mas eu quero ficar apenas no geral para que o tempo seja bem aproveitado. Aproximar de Jesus é vir para Jesus. É realmente atender o seu convite. Jesus está fazendo um convite, vinde a mim. Então precisamos ir a Jesus. E a Jesus com sede de beber a água, porque Jesus disse, aquele que tiver sede, venha a mim. E quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas no seu interior fluirá um rio de água viva. Então é preciso vir a Jesus. E a Jesus é virar de frente para Deus. É virar de frente para Deus. Todo ser humano está simbolicamente de costa para Deus. O ser humano já nasce de cabeça para baixo. A Bíblia diz que o inferno está para baixo e o céu está para cima. Então ele já nasce no rumo que ele está indo ao nascer. Ao ser gerado, ele está indo nesse rumo. É claro que a criança é salva no seu período de inocência, né? Porém, ele precisa, no seu período de consciência, esta criança, no período de consciência, ela precisa erguer a sua cabeça para Deus. Ela está de ponta cabeça, agora converter é levantar a cabeça para Deus, é olhar para o alto. Isso é converter, isso é ir a Jesus, isso é viver com Jesus. Em segundo lugar, para nós entendermos e sermos sucintos, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Então, precisamos estar ligados a Cristo. Nós não podemos seguir o rumo certo da nossa vida,
o rumo certo do nosso viver se nós estivermos ligados com Cristo. A transformação só acontece na nossa vida se nós estivermos ligados a Cristo. Porque ligados a Cristo, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa vida, e a transformação acontece e o processo se desenvolve a cada dia na nossa vida e nós vamos vivendo para a glória de Deus. Portanto, meu amigo, pense na sua transformação. Essa transformação, em primeiro lugar, é a eternidade. É eternidade com Deus, é eternidade com Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, é vida com Deus aqui na terra. É andar nas pegadas de Jesus Cristo aqui na terra. Em terceiro lugar, é viver a vontade de Deus aqui na terra. Portanto, nós precisamos estar ligados com Cristo aqui na terra, andando nos passos de Jesus. Para os fazendeiros que trabalham com juntas de boi, de carro, eles entendem muito bem isso, mas muita gente também entende. Já andar com Jesus é tomar o jugo sobre si. Esse jugo aqui era aquilo que as pessoas rurais usavam na época de Jesus, chamada canga. É um jugo que põe no pescoço do boi manso e atrela ao boi bravo. Nós somos esse boi bravo, que precisamos ser atrelados a Jesus. E atrelava esse boi manso no boi brabo, né, bravo, e ele então, ele se debatia, ele puxava, ele queria sair fora, ele até se machucava muito, tinha boi que se machucava muito, e até aprender a andar nos passos do boi manso. O boi manso, com tudo isso que o boi bravo fazia, ele mantinha a sua passada, mantinha o seu objetivo, mantinha a sua caminhada. E aí o boi bravo, com o tempo, ia aprendendo as passadas de Jesus, como disse Pedro, que nós devemos andar nas pegadas de Cristo. E as pegadas de Cristo são pegadas que levam ao Calvário, são pegadas que levam realmente à cruz, ao sacrifício, à morte. Mas no fim, nós experimentamos a vida e a vida eterna. Portanto, Jesus é o boi manso da nossa vida. Inclusive, na visão do Evangelho que o profeta Ezequiel teve e que Jesus teve lá em Apocalipse, ele mostra os Evangelhos como rosto de leão, que é o Evangelho de Mateus, e mostra como rosto de boi, que é o Evangelho segundo escreveu Marcos, e Lucas, o Evangelho de homem, como escreveu também Lucas, apresentando-nos aos gregos, e também mostra o Evangelho como águia, que foi o que João escreveu, o Evangelho apresentando à igreja e ao mundo. Portanto, precisamos aprender a andar com Jesus. O homem, se não estiver atrelado com Jesus, ele não vai andar segundo a vontade de Deus. Não vai andar. Ele só vai aprender a andar segundo a vontade de Deus se ele estiver realmente ligado a Jesus, atrelado a Jesus, andando nas pegadas de Jesus. No princípio a gente se machuca, a gente não entende, a gente às vezes até reclama, a gente tem dificuldade, mas à medida que o tempo vai passando, que nós vamos andando com Jesus, nós vamos entendendo o processo dessa transformação. Esse é o processo da transformação. Nós somos transformados ao ir a Jesus, mas existe um processo da transformação, o processo do aperfeiçoamento, da santificação, do andar com Deus. Então é aí que vai acontecer o andar com Deus. Terceiro e último lugar, eu quero aqui apresentar, então, o último ponto. Diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então devemos, nesse processo, estar ligado com Jesus, nós vamos aprender dele, precisamos aprender de Jesus. Ninguém vai ao céu sem ter o verdadeiro conhecimento de Jesus, não simplesmente conhecimento teológico ou bíblico ou teórico. Não, esse conhecimento faz parte do processo, conhecimento bíblico, porém, ele precisa levar ao conhecimento pessoal, ao conhecimento da revelação de Deus. Você não pode conhecer Deus, só o Deus experimental, o Deus que você teve uma experiência de milagre com ele, alguma coisa assim semelhante. Ah, eu sei que Deus existe, porque eu vi ele curando alguém, então Deus existe porque ele fez o mundo. Não é esse Deus, e Deus existe porque eu fui curado, então Deus operou na minha vida. Não é simplesmente esse conhecimento. Esse conhecimento pode levar à revelação de Deus, porém, você precisa chegar ao conhecimento da revelação de Deus. Você saber quem é Deus para você. Você saber quem é o Senhor para você. E foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. E disse: o que o povo diz que eu sou? Ah, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és
um profeta. E Jesus virou então para os seus discípulos e disse: vocês aí, o que diz que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é revelação. Jesus disse: bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então precisamos receber a revelação de Jesus. Isso é possível por meio de Jesus. Jesus disse que ninguém chega a ele se o Pai não revelar. Portanto, precisamos receber a revelação de Jesus no nosso coração. E eu paro por aqui para dizer para você que Deus tem a transformação da tua situação espiritual, emocional, sentimental, material, física. Deus nos fez espírito, alma e corpo, e Ele tem a bênção completa para a nossa vida. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz maravilhas. E se você colocar sua vida nas mãos do Senhor, pode saber que algo vai acontecer. Esta orientação é para que haja transformação no seu coração, na sua vida, e você experimente um novo viver em Cristo Jesus. Que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Deus abençoe você e a sua família.